Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, uma viagem bem longa. Vamos conectar o nascimento da agricultura, lá nos rios da Ásia, 10 mil anos atrás, com as jornadas super complexas dos migrantes que hoje cruzam o Mediterrâneo. Parece distante, né? Mas a pergunta é: como é que esse passado tão antigo da Ásia ajuda a explicar uma das maiores crises humanitárias do nosso tempo? Bom, é isso que a gente vai explorar hoje. E a resposta para essa pergunta, na verdade, não está em um lugar só. Está em vários, todos espalhados por um continente gigantesco. Mas olha que interessante. Todos esses lugares têm uma coisa em comum: rios, grandes rios. E foram eles que deram origem não só à comida, mas a impérios inteiros, a ideias que literalmente mudaram o mundo. Pois é, tudo começou ali, nos vales dos rios. Antes de existirem cidades, antes de existirem impérios, uma única invenção mudou para sempre o rumo da humanidade: a agricultura. Essa linha do tempo aqui mostra como uma faísca, sabe? Uma ideia se espalhou ao longo de milênios. Quando os seres humanos aprenderam a cultivar grãos ali, pertinho de rios como o Tigre, o Indo, o Amarelo, eles fizeram muito mais do que só garantir o almoço. Pela primeira vez na história, sobrou comida. E é aí que tudo muda. Com esse acidente, surgiram as primeiras vilas, começou o comércio e, claro, sobrou tempo. Tempo para criar arte, para pensar em leis, para dar origem a toda a diversidade de culturas que a gente conhece hoje no continente. Então, com a agricultura servindo de base, de alicerce, aqueles assentamentos foram crescendo, crescendo, até virarem centros de poder. E daí surgiram os primeiros grandes impérios. O mais fascinante é que cada um construiu em cima do que o outro deixou, sabe? Criando uma tapeçaria super complexa de conquistas, de inovações, uma coisa em cima da outra. Pensa só, lá na Mesopotâmia, os sumérios e assírios inventaram a escrita e as primeiras leis. Já na costa do Mediterrâneo, os fenícios nos deram o alfabeto, que é a base do nosso. Aí vieram os persas e unificaram tudo num império gigantesco. E, a partir do século VII, a expansão árabe não só criou um novo império, como também virou uma verdadeira ponte de conhecimento, conectando o Oriente e o Ocidente. E o mais legal é que essa herança toda de tantos povos diferentes está viva até hoje. A gente vê essa diversidade cultural da Ásia em tudo. Por exemplo, nos festivais super vibrantes como os que acontecem na Índia. Eles marcam o calendário e celebram tradições de milhares de anos. Essa mesma profundidade aparece em tradições que passam de geração para geração, como a dança do dragão na China. É um ritual que busca sorte, prosperidade e que conecta o agora com um passado muito, muito antigo. A identidade cultural também aparece na forma de se vestir, claro. A elegância de um kimono japonês, por exemplo, não é só uma questão de beleza, de estética. É uma expressão de harmonia, de respeito, até da passagem das estações. Tem todo um significado ali. E claro, tem um pilar fundamental nisso tudo: a fé. As crenças, os costumes religiosos, como a gente vê, por exemplo, na vestimenta islâmica, moldam de uma forma muito profunda o dia a dia, a vida em comunidade e a própria identidade de milhões e milhões de pessoas pelo continente. Ok, mas agora a nossa história dá uma virada. Aquela relação entre a Ásia e a Europa que começou como uma troca, um intercâmbio, mudou completamente. Ela se transformou num período de dominação e exploração. E esse processo foi gradual, mas nossa, foi transformador. Tudo começou com o comércio de artigos de luxo, mas aí veio a Revolução Industrial na Europa, e com ela uma fome por matérias-primas e por novos mercados. Isso levou à colonização em massa. A balança de poder só começou a mudar de lado depois da Segunda Guerra Mundial, quando as nações asiáticas finalmente conseguiram sua independência. Só que aquelas fronteiras, aquelas linhas traçadas pelo colonialismo, continuaram a ter um impacto gigantesco na vida das pessoas por décadas e décadas. Avançando agora para os nossos tempos, o foco muda para a escala demográfica da Ásia, e o peso que isso tem, que é inegável, no cenário global. 4,8 bilhões de pessoas. Para pensar nesse número. É quase impossível de entender a dimensão disso, né? Essa é a população da Ásia hoje. É, sem dúvida, o motor demográfico do nosso planeta. Para a gente ter uma ideia melhor, a cada 10 pessoas no mundo, 6 vivem na Ásia. É muita gente. Mas essa população não está espalhada de forma igual. E aqui a gente volta para o começo da nossa história. A geografia ainda manda no jogo. Desertos e montanhas continuam praticamente vazios, enquanto os vales dos rios e as áreas costeiras concentram uma quantidade absurda de gente, algumas das maiores do planeta.
E aí que as coisas se conectam. Essa combinação de um passado colonial, de instabilidade política e de uma pressão populacional imensa, tudo isso junto alimenta um dos fenômenos mais dramáticos do nosso tempo, a jornada de migrantes e refugiados da Ásia em direção à Europa. E quando chegam na Europa, muitos desses migrantes dão de cara com um desafio social enorme: a islamofobia. É um preconceito que muitas vezes ignora completamente a diversidade e a história riquíssima dessas populações. E o mais irônico disso tudo é que esse preconceito ignora uma dívida histórica gigantesca, porque durante a Idade Média na Europa, foi a civilização árabe que não só preservou, mas expandiu o conhecimento em áreas como matemática, medicina, astronomia, quer dizer, os fundamentos da ciência ocidental moderna. Os números de agora mostram a escala humana dessa jornada. Só na primeira metade de 2024, 74 mil pessoas. 74 mil pessoas que arriscaram absolutamente tudo para tentar chegar na Europa. A grande maioria fugindo de conflitos, buscando um lugar seguro para viver. Só que essa jornada cobra um preço altíssimo. Nesse mesmo período, 1.200 pessoas morreram ou simplesmente desapareceram tentando fazer essa travessia. É importante lembrar, cada número desses era uma vida, uma história. E o impacto disso tudo vai além da tragédia humana, sabe? Essa crise está gerando uma tensão política enorme dentro da União Europeia, os países simplesmente não conseguem entrar num acordo sobre o que fazer, e o resultado são fronteiras cada vez mais fechadas, políticas cada vez mais restritivas. No fim das contas, o que essa jornada toda nos mostra é que a história da Ásia, e na verdade a história da humanidade, sempre foi uma história de gente em movimento. As fronteiras que existem hoje são só uma foto, um instante nessa narrativa imensa. Então, a verdadeira pergunta que fica é: quem vai ter o direito de escrever o próximo capítulo dessa história? E mais importante, que tipo de história vai ser?